Se você entrou nesse vídeo, provavelmente você tá querendo uma resposta de Deus, mas você não tá conseguindo encontrar. Esse vídeo aqui, ele não vai ter muita edição, ele vai ser simples, mas é porque Deus mandou eu mudar totalmente o vídeo. Eu tenho um roteiro completo aqui, mas eu não vou fazer ele porque Deus mandou eu mudar totalmente o vídeo. Eu vou contar como que eu fiz ele finalmente falar comigo, porque você tá precisando que ele fale com você. Eu tinha muitos problemas, eu não sabia o que Deus queria que eu fizesse. Eu não sabia se Deus queria que eu fizesse A ou se eu fizesse B. Eu não sabia o que Deus queria que eu fizesse. O que eu sabia era que eu acreditava em Deus, que ele estava em silêncio. Mas até ali eu não entendia. Por que você está em silêncio, pai? Eu ficava pensando, por que ele está em silêncio? Por que ele não falou comigo? Por que ele não me mostra o caminho que eu tenho que seguir? Então eu tentava fazer as coisas do meu jeito, acreditando que eu estava no caminho certo. Eu fazia isso, fazia aquilo, fazia 3 vezes mais, fazia 3 vezes menos, mudava a direção, mudava o propósito e nada acontecia. Deus não falava comigo, nada na minha vida mudava e eu ficava estagnado. Só que o meu maior problema, que Deus não falava comigo, era que eu estava afastado dele. Eu colocava uma desculpa na minha cabeça de que eu não precisava ir para a igreja para buscar a Deus. Eu não ia para a casa do Senhor. E aí, por conta disso, eu ficava sozinho, tentando fazer as coisas do meu jeito. E Deus ficava em silêncio, não me respondia, não falava comigo. Só que de repente, um dia, eu entendi que eu precisava dele de volta. Eu precisava correr atrás dele de volta. E aí, quando eu corri atrás dele, parece que tudo que eu fazia sozinho começou a dar errado. E aí, tudo que eu fazia sozinho, de repente parecia ruim. De repente parecia o caminho errado. Eu não sentia mais prazer de fazer aquilo que era o meu caminho. Depois de um tempo que eu me aproximei de Deus, a ter voltado a falar com o Espírito Santo todo santo dia, conversando com ele como meu melhor amigo e não apenas só pedindo bênçãos e bênçãos, sem querer redenção, sem querer mudança de vida, eu falei, Espírito Santo, o que você quer que eu faça? Pelo amor de Deus, me mostra. Então ele falou comigo, e quando eu menos esperava, entenda de uma coisa, geralmente Deus fala com a gente quando a gente menos espera. Geralmente a gente nunca sabe quando Deus vai falar com a gente só vive a vida, e quando ele quer falar, ele fala. Só com uma grande maturidade espiritual que você consegue discernir facilmente quando é Deus falando e quando não é. Quanto mais maturidade espiritual você tiver, mais Deus fala com você. E então, quando eu estava na sacada da minha casa lendo um livro, e aí Deus me deu uma ideia. Ele falou, eu quero que você faz isso. Na minha cabeça. Aí eu, como assim, pai? Aí ele, faz isso. Aí eu, vixe, deve ser coisa da minha cabeça. Aí ele, você acha que é coisa da sua cabeça? Então abre o último capítulo do seu livro que você está lendo. E nem era a Bíblia. Quando eu li, eu tinha a minha resposta. Me direcionava justamente para o que ele tinha falado. E eu tinha acabado de começar a ler aquele livro. Eu não fazia ideia sobre aquilo. E Deus falou comigo na sacada da minha casa, usando o título de um capítulo de um livro. Isso é outra coisa que nós devemos nos atentar. Ele fala com a gente por detalhes. Em vários detalhes ele fala conosco e a gente não percebe, irmão. A gente fica querendo muitas respostas mirabolantes. A gente quer que, Deus, se você tá aqui, me dá um sinal. Aí cai um trovão do céu. Só que, meu irmão, Deus, ele é simples. Deus, ele é humilde. Ele não gosta de se mostrar poderoso mesmo sabendo que ele é. Ele não ostenta seu poder. Ele não ostenta os milagres. Ele não ostenta ser o criador do universo, porque ele tem a humildade, meu irmão. Antes de ter poder, antes disso e antes daquilo, o maior dom de Deus é o amor. O maior poder, a maior glória que Deus tem, que ele nos abençoa com isso, é o amor, mano. É o amor. Eu nem sei por que eu tô falando isso, mas é o amor. Não adianta você pedir para que Deus, para que se for para você fazer alguma coisa, que caia um celular, que se for para você fazer alguma coisa, que caia seu computador, se for para você fazer alguma coisa, que sua casa pegue fogo. Irmão, Deus não age assim. Entenda que ele age quando ele quiser, na hora que ele quiser. Se ele ainda não agiu, é porque ele tá te moldando. Então faz isso hoje. Ajoelha na cama. Fala, Deus, eu vi aquele vídeo do Kaique Chagas. Eu queria que o Senhor me mostrasse o que o Senhor quer que eu faça. Que ele, cara, ele vai te mostrar. Pode ter certeza. Eu não tenho dúvida disso. Porque o Espírito Santo, ele é amoroso e ele responde quando a gente pergunta com um coração sincero.
Eita, então, meu irmão, eu só falo pra você, busca a Deus, fala com o Senhor Jesus, que Ele vai te responder nesse âmbito, tá bom? Meu irmão, se você achar que esse vídeo falou com você, assiste esse aqui, que esse aqui vai falar muito, Deus vai usar muito esse vídeo aqui pra também falar com você. E bom, meu irmão, é isso. Bom, um beijo, um abraço e eu amo a sua vida. Tchau, tchau.